Fiat misericordia tua Domine superbus, quem ad modus fermavimus in. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, amados, a essa Santíssima Eucaristia nessa manhã. Saudamos também aqueles que dos seus lares participam e oram conosco através da transmissão televisiva. Que as bênçãos desta liturgia recaiam sobre todos eles, que dos seus lares louvam a Deus conosco. Nesta Eucaristia também estamos orando pelos homens que estão no retiro, cursilho de homens. Ou seja, lá eles têm uma oportunidade de melhor conhecer o caminho da fé. A religião cristã é chamada o caminho. Então que eles venham a conhecer esse caminho que é Jesus Cristo. E nesse espírito de louvor, de reconciliação e de comunhão, recordemos que somos pecadores e humilhados, recordemos, peçamos a compaixão do nosso Deus. Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos.
Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova a Abraão e chamou-o. Abraão! Ele respondeu, aqui estou. Deus disse, toma o teu filho, o teu único filho que tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moirá, aonde o oferecerás em holocausto, num dos montes que eu te indicarei. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou um altar e colocou a lenha sobre ele. Depois, estendendo a mão, puxou o cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou do alto do céu, Abraão, Abraão! Aqui estou, Senhor. Respondeu ele. O anjo prosseguiu, ao levantares a mão contra o menino, não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal nenhum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe, por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedestes e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E a tua descendência conquistará as portas da cidade inimigas, porque obedeceste à minha voz, e na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica? E quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu e mais ainda que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós? Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu só com eles para um lugar retirado num alto monte e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes de tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia assim branquear. Apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Não sabia o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que seria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o ser humano, ele tenta criar rotinas. E as rotinas que são criadas na nossa vida é para criar estabilidade, para nos sentirmos estáveis, estabelecidos, familiarizados. Então, a nossa tendência é organizar tudo para que tudo nos faça tranquilos, criem para nós um ambiente tranquilo, um ambiente familiarizado. E quando a gente se sente familiarizado com uma coisa,
a gente se sente mais tranquilo e se sente melhor. Quando a gente está num ambiente que não é familiar, num ambiente que não foi organizado da nossa maneira, a gente não se sente muito bem. Então a verdade é que nós somos homens e mulheres de rotina, nós gostamos da rotina, porque dá o senso de que está tudo organizado e tudo no seu lugar. E para uma pessoa organizada, isso já é tudo perfeito, já está tudo ótimo, quando tudo está no seu lugarzinho, quando tudo está certinho. Mas o problema do nosso sentido de organizar, do nosso sentido de criar rotina, é que tem um perigo. A gente se acostuma com tudo. A gente se acostuma com o que é ruim, com a situação de pecado. A gente se acostuma com o que é bom, com o que é ótimo. E com o tempo, o que é bom e o que é ótimo também faz parte da rotina. Vira como se fosse uma coisa normal também. E, é claro, tudo vai muito bem até que haja uma crise. Até que aconteça algo grave, algo sério na nossa vida. E quando esse algo sério ou algo trágico acontece na nossa vida, quebra a nossa rotina, quebra a nossa organização, quebra o que nós estávamos acostumados. E aí a gente fica mais ou menos sem saber o que fazer, porque as bases que a gente tinha firmado já não estão mais ali. Os planos que a gente tinha criado já não se encontram mais ali. Os nossos projetos já não se encaixam. E eu costumo dizer que a mesma coisa mais ou menos aconteceu com os discípulos de Jesus. Jesus é a surpresa do Pai. Jesus é a novidade absoluta. Jesus é algo absolutamente especial. Mas os discípulos, vivendo com Jesus, mesmo vendo aquelas maravilhas, né? É como se a gente só come lagosta uma vez por ano, a gente acha lagosta algo muito especial. Mas a gente come lagosta todo dia, lagosta vira a mesma coisa que galinha. Carne de galinha é a mesma coisa, estou comendo todo dia. O que é que tem de especial? Os padres missionários contam que quando os missionários foram para a costa da África, os nativos que estavam ali disseram: olha, o senhor desculpa, senhor padre, mas a gente não tem nada melhor para oferecer ao senhor, nós só temos as lagostas que a gente pega aqui. Para eles especial era uma galinha. Então, a nossa, como é que diz? O nosso acostumar-se com uma coisa faz a coisa trivial. Então, mesmo os discípulos de Jesus vivendo com ele todos os dias, e que Jesus operava maravilhas todos os dias, eles mais ou menos se acostumaram com aquela realidade de Jesus, e não se deram conta, claro, olhavam mais a sua humanidade. Jesus, homem, apesar de estar evidente na todas as obras de Jesus, que Jesus não era um mero homem. Tanto que isso é verdade que Judas, por exemplo, esqueceu que Jesus era Deus e o traiu. Ou seja, é fácil você esquecer, convivendo com a realidade de um ser humano, esquecer quem ele é. Se acostumou com ele e esquece quem ele é. E esquece do projeto de Deus e passa a ter um projeto pessoal. Ou seja, esquece por que seguiram a Jesus e passam a seguir seus próprios projetos pessoais.
sua ambição pessoais, seus sonhos pessoais. E é claro, eles estavam acostumados com aquela rotina. Mas eles estavam a caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém significa que em Jerusalém ia acontecer algo que eles não estavam preparados. E o que eles não estavam preparados era a morte de Jesus. Eles não estavam preparados para aquela realidade. E, claro, no caminho para Jerusalém, eles estão próximos do Monte Tabor e vão para o monte orar. É ali que diz que onde aconteceu a transfiguração, Jesus vai com os discípulos lá para cima, 3 deles, para orar. E é lá que Jesus revela não a sua divindade, porque ninguém pode ver a Deus, isso a gente sabe, né? Ninguém pode ver a Deus e permanecer vivo, porque a visão de Deus é só quando você está lá, não é aqui nesse mundo. O que eles viram no Monte Tabor foi Jesus revelou, deu um glimpse, como é que diz? Um pouquinho, revelou um pouquinho da sua glória. E se mostrando radiante. O Evangelho diz, suas vestes estavam tão brancas que nenhum lavadeiro da terra poderia branquear daquela forma. E é claro, os discípulos ao ver aquilo, viram que tinha 2 pessoas ao lado de Jesus, que eles compreenderam que era Moisés e Elias. E diz que eles 2 conversavam com Jesus. Marcos não diz o que conversavam, mas Lucas diz que Jesus conversava com Moisés e Elias sobre a sua passagem, ou seja, sobre a morte de Jesus, passar dessa vida terrena para a glória definitiva. Era sobre isso que Jesus conversava com Moisés e Elias. E claro, essa passagem nos recorda o Êxodo, que foi a saída do povo de Deus, a sua prova de passar os 40 anos no deserto para chegar à terra prometida. Ou seja, uma similaridade entre a passagem de Jesus desse mundo para a glória e o povo de Israel que saía da escravidão para a libertação. Mas a realidade é que os discípulos de Jesus, lá no Monte Tabor, vendo aquela glória, ficaram melhor fortalecidos, ficaram melhor preparados para o que havia de vir, que era a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu sempre traço um paralelo para a nossa realidade, porque o Evangelho é para mim e para você. Aquilo não é uma historinha engraçada, bonitinha, para a gente ler e dizer que interessante. Não é nada disso. O objetivo do Evangelho é nos ensinar alguma coisa. E o que é que Jesus quer nos ensinar? É que na nossa jornada de cristão, na nossa caminhada como discípulo de Jesus, nós precisamos que Jesus nos leve ao monte. Por que é preciso levar ao monte? Porque em algum momento da nossa vida nós temos que enfrentar a nossa paixão. Temos que enfrentar o momento da nossa passagem. Ou seja, é o momento de enfrentar os grandes obstáculos, as grandes tribulações, as grandes provações, os grandes testes da nossa vida, em que cada um de nós certamente irá enfrentar.
porque ninguém está imune de nada, né? Todo mundo em algum momento passará por uma prova. Mas o que é mais importante naquele Monte Tabor, eu não falei até agora. É a voz de Deus que fala a Jesus, que diz assim: esse é o meu filho muito amado, escutai-o. Uma vez me contaram uma história de um senhor que trabalhava com pessoas especiais. E aquele pobre homenzinho com os problemas dele, todo dia com muita dificuldade se ajoelhava e orava em silêncio. Aí alguém um dia decidiu perguntar a ele: na tua oração, o que é que Deus te diz? Né? Achando assim que ele não sabia o que era que estava fazendo, porque ele só ajoelhava ali, borbulhava as palavras. E perguntaram a ele: nas tuas orações, o que é que Deus te diz? Ele diz: ele só me diz uma coisa. Aí a pessoa disse: então o que é que ele te diz? Ele me diz: tu és o meu filho amado, em quem me alegro. Então, eu penso que a diferença toda na nossa caminhada de cristão, no meio das tribulações, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, o que a gente tem que ter certeza que Deus nos diz é isso: que nós somos amados por Deus e que eu sou o filho e a filha amada de Deus. Que porque Deus me ama, eu posso enfrentar qualquer coisa. Eu posso enfrentar a paixão, eu posso enfrentar as tribulações, eu posso enfrentar as dificuldades, eu posso enfrentar qualquer coisa. Eu não sei se você se lembra de uma homilia que eu disse aqui no dia da transfiguração, que eu dizia assim, que a transfiguração é como quando a gente lê um livro e a gente vê o artista principal, o personagem principal na beira da morte, e a gente fica agonizando com ele, não sabe se ele vai estar vivo, não sabe se ele vai morrer, e a gente pega e, cheio de curiosidade, vai olhar no fim do livro o que foi que aconteceu. Para não ficar sofrendo tanto, a gente vai lá ver o resultado final. E aí a gente sabe, ok, agora a gente tem força para continuar lendo o livro, porque a gente já sabe que ele está bem lá no final. Então, a nossa vida é mais ou menos assim, né? Se a gente sabe que é amado por Deus, a gente sabe que no fim tudo vai estar bem, porque lá no fim Deus vai estar comigo, Ele vai estar ao meu lado, Ele que é o meu Senhor, o meu libertador, o vencedor da morte, estará lá comigo. Então eu tenho força para enfrentar qualquer dificuldade, eu tenho força para enfrentar qualquer tribulação que essa vida me apresenta. Então está aí, amados, era isso que eu queria dizer-vos nessa homilia da transfiguração do Senhor, no tempo quaresmal, segundo domingo da quaresma, e que o Senhor nos dê força e fortaleza, sabedoria, para vivermos esse tempo de modo melhor, como a igreja nos propõe, ou seja, uma oração mais intensa, um jejum mais cheio de afinco, né? A penitência mais levada a sério, né? E uma vida de oração verdadeiramente mais elaborada durante esse tempo especial. Na página 3 do Missalete, todos digam:
O Credo Apostólico, página 3. No pé da página. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai que está nos céus, pedindo-lhe pela mediação de Jesus Cristo a graça de escutar a sua voz, e imploremos humildemente dizendo: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa Diocese e as suas paróquias escutem a voz do Espírito que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que na nossa nação e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé como Abraão e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os doentes que estão em agonia, em especial os doentes da nossa família, acreditem no grande amor que Deus lhes tem, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os membros desta comunidade paroquial que já partiram, em particular aqueles por quem oferecemos esta Santa Missa, sejam recebidos na luz de Cristo transfigurado, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Deus de Jesus Cristo, nosso Pai, dai-nos uma fé tão grande e tão profunda como aquela que destes a Abraão, que o levou a não vos recusar Isaque, o filho a quem ele amava tanto. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O canto do ofertório encontra-se na página 37. Então a nuvem luminosa, página 37.
para que este sacrifício, que é meu e é vosso, seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Esta oblação, Senhor, lave os nossos pecados, santifique o corpo e o espírito dos vossos fiéis, para celebrarmos dignamente as festas pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. Deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Joseph William e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos nossos irmãos defuntos, especialmente as almas mencionadas no início desta Santíssima Eucaristia. Foram sepultados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Vamos orar confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todo mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos uns aos outros no amor e na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O canto da comunhão encontra-se na página 63. Em Jesus, o pão da vida. Página 63.
Oremos. Alimentados nesses gloriosos mistérios, nós nos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Eu vou procurar ser breve com os avisos. Os próximos encontros para a preparação do Crisma de adulto é dia 28 de fevereiro e 14 de março, às 8h15 da noite, na residência paroquial, entrada pelo lado do estacionamento. O retiro paroquial começa dia 5 de março e termina dia 10. Inclui uma semana de pregação nas missas das 9 da manhã e 7h30 da tarde. O pregador nós trouxemos de Portugal, de Lisboa, o Frei Miguel Loureiro, da Ordem Franciscana. Aproveite, porque não é todo dia que a gente tem alguém de fora vindo nos transmitir uma palavra boa, uma palavra que ajuda a melhorar a nossa vida. A missa da tarde do domingo, como vocês sabem, hoje, domingo que vem, por causa dos cursilhos, será às 7 da tarde. Portanto, quem vem a essa missa, vem às 7 da tarde. No sábado, dia 17 de março, às 7 da tarde, teremos a festa de São José e dos ajudantes do altar. Para mais informações ou reserva de lugar, por favor, contacte o cartório paroquial. Adultos é $50 e meninos de 6 a 12 anos, ou meninas, é $25, que vai ser via o Valença Restaurante. Então, quem deseja participar, teve algum contato com os outros servers, por favor, procure informação. A hora santa e adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, nessa sexta-feira, dia 2 de março, começa às 9h30 da manhã e termina às 9 da noite. Todos são convidados a vir adorar a Jesus um pouco. Próximo fim de semana, 3 e 4 de fevereiro, teremos aquela segunda coleta que é destinada a ajudar com os custos do aquecimento e calefação, e agradecemos a ajuda de todos. Para maiores informações, leve o nosso boletim, que é preparado com carinho, e também olhe no website da paróquia, que é fatimachurch.com, tá bom? E são esses os avisos. Eu desejo a todos uma semana feliz e abençoada. Continue orando pelos nossos homens e mulheres que no fim de semana farão os cursos, para que, tocados pela força de Deus, eles possam continuar a servir a Jesus. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. O canto final encontra-se na página 108. Cristo quer a tua ajuda, Pai.